Primeiro nós tivemos a reunião também aqui com o pessoal da FECAM a nível de Ameririos, e daí onde foi publicado então para os municípios o projeto, uma minuta de projeto de lei, uma sugestão, né? Porque assim, ó, na íntegra tem muita coisa que tem que ser aquilo lá que já vem a nível de federal, que vem pelo estatuto, que está no estatuto da lei do Conselho de Direitos e aquele ECA lá a lei 8.069, né? Então, assim, algumas adequações nós temos que fazer. Em 2019 nós fizemos, veio para a Câmara também, assim, de última hora, e essa vez também tem algumas adequações que o município tem que estar fazendo. Então, assim, foram sugeridas algumas questões, e daí nós sentamos lá com o Conselho de Direitos, nós da equipe técnica, que olha essa questão da legislação, lá na Secretaria, mais a administração, né? Para nós estar discutindo, então, algumas situações que depende de nós aqui definir, enquanto município, de como é que nós vamos trabalhar essa questão do Conselho Tutelar. Daí ficou em cima da hora e nós tivemos que pedir esse regime de urgência, né? Então, eu não sei se os senhores leram a... Eu não li totalidade. No final de semana lei, não. Sexta de noite, são 12 páginas. Eu coloquei lá no grupo dos colegas vereadores que são dois projetos bem grandes que entram em regime de urgência e que de sábado até hoje eu não ia conseguir ler eles. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma comparação do projeto de lei do número 7, esse que está entrando, com aquele que já tinha. São mais de 44 alterações. Mas assim, ó, basicamente, me permite tirar, basicamente o que nós vamos ter que fazer? Porque tem aquela atuação, a funcionalidade do Conselho Tutelar, essa vai ficar igual, né? O que nós vamos ter que mais alterar aqui? Então, se vocês olharem lá no artigo 8, né, da lei, que está dentro da seção do funcionamento do Conselho Tutelar, então tem a questão da carga horária deles, que até essa de 2019, então o município optou por continuar trabalhando 20 horas. Né? Agora, esse grupo de trabalho e o próprio Ministério Público, ele não quer mais 20 horas, ou é 30 ou 40. Aí nós analisando lá juntos, né, então o município pensou em fazer 40 horas. Então esses conselheiros tutelares, ao invés de fazer regime de 30 horas, vão fazer 40. Por que 40? Porque de 30, aí eles iriam ter que trabalhar, por exemplo, todas as manhãs, os 5 conselheiros, e daí alguns iam trabalhar até, tipo assim, 3 horas da tarde, e daí iriam embora, né? Ou então o outro começaria às 3 horas da tarde para terminar até às 5, 5 e meia, né? Para fechar as 40 horas semanais, porque não poderia trabalhar, por exemplo, assim, todas as manhãs, ou segunda, quarta e sexta, e daí sair para fazer as 30 horas. Não pode ficar fora um dia inteiro. Então teria que fazer. Aí foi pensado dessa forma, que seria mais prático e fazer eles então 40 horas. Aí nós também não vamos ter muito problema com aquela outra questão que sempre nós temos, que o Ministério Público bate e cobra de nós, que eles teriam que ter a função privada para o Conselho Tutelar e não ficar e não ter outros trabalhos. Então, quando tem 20 horas, tem 30 horas, ainda a gente vai incorrer nessa questão de que eles vão ter outros trabalhos. Então, nesse artigo aqui, então a carga horária, a gente colocou de fazer então as atividades em horário de 40 horas semanal, com a escala de sobreaviso, como eles já vinham fazendo. Então, cada semana, alguém fica lá de sobreaviso com telefone, com esse equipamento que eles já têm. Né? Isso daí é válido para a próxima... Isso. Seria a partir de qual mandato, o novo mandato? 2024. Nós temos que fazer todo o trâmite que inicia agora hoje, né, com essa questão da lei, mas nós temos que publicar o edital terminantemente dia 3, até o último prazo, dia 3 de abril, e daí tem todo um corre-corre, é tipo a eleição como quando vocês foram candidatos, tem o período de inscrição, tem o período de a gente ver a documentação, daí tem o período lá que eles vão ter que fazer a prova, depois da prova, então quem atingir a média vai ser, então, candidato oficialmente, né? Aí eles vão ter o período de campanha deles
E no primeiro domingo de outubro, como é a eleição normal, haverá a eleição do Conselho Tutelar. Quem vai votar? Toda a comunidade. Todo mundo que tiver título de eleitor poderá votar. A única coisa que nós não temos ainda é se vai ser por urna ou cédula. Um cédula. Isso a gente não tem essa informação. É porque se todo esse trâmite, daí o Conselho de Direitos, que teve que elencar uma comissão junto com o jurídico lá da prefeitura, vão ter que estar organizando isso tudo. Então a gente tem que fazer ofício para o fórum e pedindo isso das urnas e tudo. Isso é tudo uma sequência. Então assim, a gente vai estar trabalhando essa eleição agora, a partir de hoje, com essa questão da lei, né? Até o dia da eleição, daí depois sai o resultado. Daí nós temos que fazer uma capacitação para esses conselheiros e dia 10 de janeiro eles assumem. Só lembrando, né, que também a resolução que a gente está trabalhando, que era em cima da 231 do CONANDA, lá no artigo 7 ela fala que o edital tem que ser publicado 6 meses de antecedência. Então, a gente está trabalhando assim dentro do tempo que eles deram para nós, né, para os municípios, para todos, né, se organizar. Eu acredito que isso é uma coisa que está entrando nos outros municípios também com regime de urgência, porque veio com um prazo curto, né? E aqui mesmo assim, eles vão ter, querendo ou não, eles têm cargo eletivo também, né? Sim. E, por exemplo, à noite, se eles querem ter uma outra atividade, por exemplo, se eu, professora, quero me candidatar, né? Vou ser eleita então. Mas à noite eu quero ainda dar 1 ou 2 noites de aula para manter meu vínculo de 10 horas na escola. Eu não posso? Pela lei aqui, Pela pelo que o Ministério Público pede, não. Até porque você É não vai dedicação conseguir cumprir a exclusiva. escala De plantão, de Aqui eu sobreaviso. também Mas aí estava... pode trocar, pelo menos eu só não faço na segunda e terça, por exemplo, a escala de sobreaviso, mas faço nos outros dias. Então, quem é professor não vai poder. Porque daí acontece aquelas situações que depois acaba criando entre os conselheiros as dificuldades que daí acaba dando problema entre os conselheiros e para nós que estamos ali para tentar gerir isso, né? Porque é 4 anos, tem também né? mais uma questão que quando eles estão de sobreaviso, uma questão, né, talvez até ajuda a esclarecer, eles vão ser, vão ser chamados, enfim, eles podem acionar, porque é obrigação deles, o colegiado todo, né, também. Eles precisam entrar em contato com todos, né, uma decisão que eles realmente tomam o grupo todo. Então, eles vão ter que estar à disposição se acontecer de alguma situação de sobreaviso. coisa, O salário deles vem do governo federal ou é municipal? Não, é o município que paga. Então foi vocês que estipularam esse valor. Depois a gente vai chegar lá, daí a gente vai esclarecer um pouquinho sobre essa questão do salário. Eu ainda estou no artigo 9 aqui, ó, ali diz, ó, para compensação do sobreaviso poderá o município, ouvido, colegiado e conselho, prever indenização ou gratificação conforme dispuser a legislação. Daí ele pode ser remunerado ou pode dar em folga. Se é 40 horas, acho que não deve nem discutir, se de folga tem que ter, se é 40 horas a pessoa vai folgar, já o salário tem que pagar. Trabalhou à noite, tem que assim, receber. Essas duas opções o FEU foi deixado aqui, porque depois você que nem coloca aqui, você consulta o grupo, né? Eles vão querer provavelmente receber de sobreaviso. E daí segue aquela mesma tabela que o município já tem, né? De sobreaviso. Eu acho que ali na hora de fazer o cara se inscrever no concurso, ali para fazer o processo, ele já tem que saber, porque se eu é para pegar, eu vou trabalhar, vamos pegar, não sei, eu vou ficar de plantão, vou ser acionado 3 vezes semana seguinte, não tem como tirar por 30 dias no ano letivo. Aqui vai ter, eles vão trabalhar, vão ser acionados, depende do tempo mais vezes, aí o pessoal não vai ter folga. Essa remuneração, aí eles já vão saber que vão ter uma remuneração a mais. Já no próprio edital, na hora de inscrição, já vai ter as pessoas para se inscrever quando tem uma remuneração ou folga. Que nem até que provavelmente às vezes tem o mínimo de pessoas lá trabalhando, porque que nem, por exemplo, agora dia 21 de abril, vamos dizer que estava valendo, feriado, né? Era uma sexta-feira, mas aí todos querem folga também na segunda, para compensar. Não né? pode, Querem, não, até porque a própria lei mais para baixo ela versa sobre isso.
que não pode mais que um tirar folga no Mas mesmo aí quem período que de vai ter o dia. direito de tirar folga? Eu, o Bresco, o Jones ou Tem que se entender. Mas É que nem nós, é que nem qualquer outra situação. Nós Por isso que eu sempre brigo assim. Trabalhou às 6, 8, 10, 12 horas, paga. Final do mês acabou, o cara não vai discutir. Ele vai estar lá às 8 horas por dia. Ele trabalhou 8, 10 ou 20 horas, extra paga, final do mês ele vai estar à disposição. Ele não vai ter folga, porque senão vai começar a criar, vai ter 1, 2 semanas muita demanda, eles vão querer tirar as folgas, daí não pode estar sozinho, daí como é que vai ter de novo a questão? Vai ter 2, 3 conselheiros? Sempre vai ter um de folga. Se eles começarem a trabalhar final de semana, de noite, que sabe, conselho muitos final de semana e de noite. Mas aí tem a situação que muitos precisam de folga. Aí, por exemplo, o caso da Soraya, hoje em dia, por causa do filho dela, ela volta e meia precisa de folga. E aí se tu não deixar a opção, tu também vai limitar. Ele vai descontar as horas dela? Mas ele ganha hora extra se eu faltar eu ganho descontado. Porque foi deixada essa opção justamente porque daí o próprio grupo vai definir, né, como que vão proceder. Então isso que foi o debate. Foi mantido as duas opções, pode ir tanto para um lado quanto para o outro, né? Então a ideia era justamente essa, porque tu vai ter pessoas diferentes lá, né? Uns vão querer receber, outros não. Mas aí eles vão ter que se entender. O próprio grupo vai se entender. Em relação, inclusive, quando tirar essas folgas, né? Isso aqui foi discutido com eles já? Sim, nós tivemos a reunião na quinta-feira da semana passada com o Conselho de Direitos e o Tutelar. Estiveram presentes 3 ou 4 conselheiros? 3. E O Gerson, a Silvia e a Letícia. Antes dele vir assim para vocês, nós tínhamos que passar primeiro pelo Conselho de Direito, para ver se eles aprovavam, né, para depois vir para cá. Acho que pode ser. Daí então aqui nós deixamos para quem então assumir vai decidir, né, deixando 2 opções. Se eles preferem então em receber, né, ou se eles preferem tirar em falta. Deixou para eles escolherem depois. Daí do processo de escolha aqui não tem muito o que discutir, é dessa forma que tem que acontecer, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Daí a documentação que tem que encaminhar e tem que publicar, né? Os que hoje atuam podem ser reeleitos? Sim, pode. Na última, um pouquinho antes da eleição, não, lá acho que maio daquele ano de 2019, o vereador Cleiton saiu uma resolução do CONANDA que os conselheiros, antes era uma recondução, né? Então, por mais 4 anos. E daí depois teria que ficar fora e daí poderia ser candidato novamente, né? E ali em maio, acredito, se eu não me falha a memória, de 2019, o CONANDA saiu com essa resolução de que eles podem ser candidatos quantas vezes quiserem, emendando os mandatos. Isso foi. Antes dizia que era... A eleição será conduzida pelo Conselho Municipal de Direitos do Adolescente, tomando por base o disposto na Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998. Essa lei, ela versa sobre a criança e adolescente ou sobre... É uma lei federal ou municipal? Ó, aqui diz, na antiga, a eleição será conduzida pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, tomando-se por base o disposto na Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, e fiscalizada pelo Ministério Público. E daqui foi feita algumas alterações. Foi tirada essa lei e acrescentada a resolução do CONANDA, né, 231 de 2022, ou na que vier a lhe substituir. Isso já veio de lá, porque tinha aquela resolução do CONANDA e essa outra legislação, a do CONANDA era a 237, que agora então veio a essa última que você leu, essa que veio a substituir aquela do CONANDA, né? Que daí tem algumas alterações, sim, né, de como é que tem que funcionar isso, mas basicamente é a mesma coisa aqui, ó, que nem
do processo de escolha. Tem que fazer a escolha, ela vai ser pautada nessa legislação do Estatuto, né? E essa lei aqui também, a 9.504, eu não sei, mas se é do Conselho de Direitos, eu não me recordo agora se é uma lei federal ou se é a nossa aqui, né? Os conselhos, então, vão ter que conduzir, quem vai conduzir a eleição é o Conselho de Direitos, sim, né? Tem que formar uma comissão e eles que vão fazer todo esse trâmite, né? Com acompanhamento do Ministério Público. Então, o edital nós temos que publicar e encaminhar para o Ministério Público, a lei tem que encaminhar para o Ministério Público. Depois tem um calendário dentro do edital que nós temos que estar seguindo também lá, e tudo tem que ser encaminhado para o Ministério Público que fiscaliza, inclusive no dia da eleição. Ele acompanha tudo. Já participei bem burocrático. E antes podia votar em até 5 candidatos, agora que veio uma alteração que pode votar em apenas um candidato. É, um nominal. Isso veio do federal, do estadual? Sim, a sugestão deles é para fazer em um candidato só. Daí aqui na seção 4 dos requisitos da candidatura, no artigo 16, nós também fizemos um pouquinho de alteração. Você tem ali, Eliamara, do ano passado, a outra de 2019, né? Então, assim, ó, os 3 primeiros requisitos aqui, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no município, são critérios que já vêm ditos lá, aquela resolução do grupo de estudos da FECAM e do CONANDA, tá? A 9.504, pelo que eu vi aqui, é a lei das eleições. Sim, da votação, especificamente, né, no caso, para conselheiro tutelar. Tá explicado. E daí, então, assim, ó, o do requisito 4º, não ter sido condenado criminalmente que tem aqui, o que nós excluímos é aquele critério, aquele requisito, que eu acredito que está na lei de 2019, de que teria que apresentar alguma comprovação de que tenha trabalho com criança e adolescente. Comprovação do conhecimento não continua aqui. Não, mas que tem lá em 2019, tu tem ela ali? Sim, aqui, ó. Lê o item. Comprovação de conhecimento sobre o direito da criança e adolescente, sobre o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente e sobre a matemática básica por meio de prova de caráter classificatório. Não, essa é a prova. É dos requisitos da candidatura, né? Sim. Eu teria que olhar aqui, não lembro se nós já tiramos na outra vez. Teve uma alteração em 3, vivência no município em 3 anos. Qual é o artigo ali? É 16. O que só foi os 3. O que assim que foi acrescentado foi decidir no município por no mínimo 3 meses anterior à publicação do edital. Na verdade, ele só pede que more no município. Sim. Mas antes era só. Agora resida no município. Mas no edital, depois que o próprio grupo de estudo coloca, ele coloca lá um prazo de. Mas isso é meio que. Aqui, ó, nós tiramos já na outra vez de comprovar aquela situação de que tem algum trabalho já feito com criança e adolescente, que tenha já alguma comprovação de que fez algum. Porque como nós não temos entidade aqui no município que trabalhe com criança e adolescente, que possa alguém trazer aqui um comprovante, ó, eu tenho um trabalho com esse grupo, eu tenho um trabalho lá na área da criança e do adolescente, e como é que nós vamos provar? Porque eu fui professor, mas daí nós só vamos poder ter professor de candidato? Limitando muito, né? Limita muito, então a gente excluiu esse item, mas daí já foi na anterior também, né? Então, o que aqui nós colocamos, então, a quarta, então, não ter sido condenado criminalmente com decisão transitada e julgado, a conclusão do ensino médio, então a gente vai manter, que nós já tínhamos na outra eleição, né? Então, pode ter qualquer nível de instrução, de escolaridade, do médio para o superior, né? Mas não pode ter ensino fundamental, só tem que ser o ensino médio. A comprovação, então, de conhecimento, esse do item 6, esse vai ser a tal da prova, que nós vamos estar aplicando para eles, né? E daí quem tirar a média 7 que vai daí depois ser candidato.
que aqui consta a questão de quem tirar nota 7 vai ser efetivo. Mais pra frente disso. Tem algo. O bloco da avaliação. Aqui na seção 5. Do avaliação documental e impugnação da prova. Artigo 21. Aqui fala 6. 6? Então é 6. Então é 6. Isso, 6. 7 para nós seria um pouco alto. Não, mas foi essa discussão, sim, foi colocado de 6. Nós poderíamos até optar por uma nota maior, mas a gente pensou em deixar a 6. Até porque muito concurso também é. O curso também ficou em 6, realmente a média não tem. O curso é 5? Aqui foi 6. Aqui foi 6, por isso que muitos não passaram. É alto. E as outras, os outros requisitos, então, são aquelas questões da questão que tem que não ter sido preso, essas questões ali que já vêm junto com a legislação, né? Para qualquer tipo de cargo eletivo. Aí depois a documentação que tem que apresentar, tem que ser avaliada, né? A campanha eleitoral, então no artigo 23, que também vai falar como é que tem que ser, como é que pode ser essa campanha. Ela praticamente é que nem os senhores fizeram para cargo eletivo, né? Também é praticamente a mesma coisa, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode aquele outro, né? Então, e daí quem vai também trabalhar junto com isso daqui é o Ministério Público, tá? Na campanha eleitoral. Então, se tiver alguma denúncia, ela vem para a comissão que tem que encaminhar para o Ministério Público. Da votação, então, na seção 8 da votação e apuração dos votos, então, vai ser definido o local da votação. Depois da eleição, então, vai ser... É o mesmo processo que nem a eleição de qualquer outra eleição. Vai ter as urnas, vai ter o período das 8 às... Mesmo horário do TE? Às 17. Daí, depois disso, vai ser feita a apuração dos resultados. Mesmo sistema, né? É totalmente proibido a chapa, né? Individual. Daí depois tem os impedimentos, quem não pode servir no mesmo conselho tutelar, então marido, mulher, companheiro, companheira, ascendente e descendente. Eu não saberia agora dizer certo onde é que tá, mas tem em algum lugar aqui dentro dessa lei que fala ali, se por exemplo alguém for candidato que tem algum laço de parentesco entre os dois, né? Daí somente um pode assumir e o outro não, né? Se ainda houver isso. Eles podem ser candidatos, mas não vão poder assumir. Os dois juntos não. Eu e uma prima minha. E as duas, por exemplo, ficar uma em terceiro e uma em quarto. Assume é que ficar em terceiro. tiver mais votos. Aí em quarto não assume. Mas primo não entra aqui, pelo que consta. Não, é... Cunhado, tio, sobrinho. Acho que é mais parentesco mais cunhados, próximo. cunhado, tio, sobrinho, padrasto, madrasto, enteado. Não está falando em graus aqui, então está deixando especificamente a lei os casos. Nesse caso não tem tios e primos. Mas uma coisa que também não pode é exigir CNH. Né? Não pode, também tem que deixar estar no processo. Né? Onde está, quer dizer. Uma pergunta, por que não pode exigir CNH? Aqui, para nós, a nossa orientação fala que é inconstitucional. Quem falou isso para vocês? Lá na live do Ministério Público, foi expressado. Não pode, um dos requisitos, por exemplo, para ser candidato ou então depois para eleito, não pode ter um quesito lá exigindo que a pessoa tenha CNH, né? Aí entendimento de vocês e cabe aos nobres, mas também avaliarem isso, porque para o desempenho dessas atividades não é importante às vezes que tenha CNH para se deslocar? Sim, tem, mas aí tem a questão que o município tem que colocar motorista.
Então, acho isso, né? Se eu Mas isso tenho, não é eu um posso sobre- dirigir seu funcionário. Eles podem, por como exemplo, motorista, uhum. Mas não. Eles podem, por exemplo, assim, ó, tranquilamente pegar o carro e, né, que tem o conselho tem um carro, pegar o carro, dirigir aqui Sim, dentro, tem que fazer visita, eles vão, né? A única coisa que hoje os nossos, quando eles têm que, por exemplo, levar uma criança para IGP, por exemplo, em Chapecó, daí eles pedem motorista. Essa é uma questão, como eu digo, eu não entro no mérito das questões, mas quando vem uma informação técnica eu advirto vocês, eu teria que ver mais aprofundadamente essa questão, porque, e aí cabe também aos vereadores avaliar se isso não iria onerar mais o município, se essa é uma lei que, pô, vai ter que ter um motorista para levar alguém para se deslocar, para os locais. Algo, pra aqui o secretário de administração sabe como é difícil às vezes É bem complicado. encaixar isso. Mas Então, assim, ó, eu não sei, porque é a mesma regra de concurso público. Concurso público você pode? Não, é o que? Não sei. Não, Depende essa da parte função. não- Depende da Qual função. que é a alegação? Qual que é a alegação deles, doutor? É justamente questão de segurança. E dependendo dos casos, eles pegam situações bem análogas mesmo, né? Então eles vão estar dirigindo a pessoa, muitas vezes estão só em duas pessoas, então tá ali uns, vamos dizer, tá o Gerson, que é o masculino do grupo nosso ali, e as outras são todas mulheres. Né? Então já tem essa questão um cara grandão atrás, daqui a pouco estão transportando. Né? Então eles alegam que é uma questão de segurança. Eventual ataque, uma situação nesse sentido. Que são N situações, né? Quando é só uma criança, enfim, ok. Né? Mas a alegação que chegou até nós, eles cobrando, volta e meia, sempre quando tem uma ocorrência maior fora, assim, sempre corre atrás do motorista para estar levando lá. Né? a única questão que eu coloco aqui é o seguinte, se entenderem no mérito que tem que ter motorista, ok. O que eu me coloco aqui é dizer que é inconstitucional colocar essa exigência. Eu, de certa forma, não concordo com isso ser inconstitucional. Essa alegação que vocês colocarem. Então, assim, se for conveniente, ok, é aprovado. Se entenderem que não, eu acho que não é inconstitucional. Mas também pode ser aprofundado depois nas comissões esse estudo, né? Isso menciona na coisa que não pode exigir, não? Fala, na live Fala. falou. E Na live, mas aqui dentro tá. aqui não está falando nada, nós não, Não, mencionamos ah, CNH tá. aqui na lei. Então, a princípio, não tem nenhuma Não foi situação. mencionado, né? Então, assim, ó, da proclamação do resultado, nomeação e posse, então lá no artigo 30, quando for concluída então, a eleição, aí já faz a apuração. O parágrafo 2º, os 5 candidatos mais votados serão então considerados eleitos e todos os demais candidatos ficarão como suplente. Isso aqui já vem da eleição de 2019 também, né? Que anteriormente vinha que o município tinha 30 candidatos, por exemplo, né? Só os 5 mais votados seriam os titulares e os outros 5 em ordem de votação seriam suplentes, né? E aí por que eles colocaram todos os demais serão considerados suplentes? Porque tem muito município que chega no 3º ano de mandato e não tem mais suplente, né? Então, daí tem que fazer uma nova eleição, tem que fazer todo esse trâmite de novo. Então, assim, ó, já faz na outra, em 2019 também já é assim. Então, os 5 mais votados serão titulares e os demais todos, tantos quanto forem candidatos e tiverem voto, vão ser considerados suplentes. O mandato, então, será de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Aí aqui fala, quando tiver empate na votação, os candidatos eleitos serão nomeados, daí a posse vai ser 10 de janeiro e que o Conselho Tutelar, que hoje está atuando, ele vai ter que fazer um relatório para os que vão entrar, vai ter que fazer a transição também, né? Da mesma forma que ocorre na eleição de forma geral. A organização administrativa, então, dentro do Conselho, lá no capítulo 2, né? Então, tem que ter uma coordenação administrativa, que é o tal do coordenador, o colegiado, que é formado pelos 5 conselheiros, e os serviços auxiliares, que daí é aqui que fala, né? Então, deixa eu ver onde é que ele fala do colegiado. Na seção 2. Não, eu quero achar onde é que fala ali dos serviços auxiliares.
auxiliares. Organizar os serviços auxiliares. Mas ali que fala que pode ser, por exemplo, assim, que o município possa colocar lá uma telefonista, que o município pode colocar lá alguém para dar apoio para eles, que é o que eles já fazem hoje. Por exemplo, assim, hoje nós temos uma rede de atendimento no município. Rede de atendimento é dentro das políticas públicas. Então, o pessoal ali da unidade de saúde, por exemplo, dentro da política de saúde, tem o enfermeiro, tem os técnicos, médicos. Conforme a gente vai precisando, né, nos atendimentos, eles são a rede de atendimento. Lá no CRAS e na secretaria é nós, enquanto assistente social e psicólogo. Na educação, são os educadores, são os psicólogos. Quem atua lá na área da criança e do adolescente, que às vezes a gente precisa fazer reunião de rede, né? Que não se resolve, às vezes tem uma situação lá na educação que acaba a família sendo atendida, a criança lá na educação, mas a família às vezes é atendida lá na saúde ou lá no social. Então a gente às vezes tem que sentar para discutir a questão do grupo, né? Então esses serviços auxiliares eles têm buscado dentro da rede. É bem importante esse momento. Aí depois dos impedimentos e análise dos casos, então aqui também é uma questão de legislação. Aqui quando ele impedimento no caso aqui depois de eleito e quando ele tiver assumido nesse artigo 36 é quando ele não pode atender o caso. Então, eu sou conselheiro tutelar e deu uma situação lá com alguém da minha família. Então, o aconselhável é, já que tem 5 pessoas para atender, né, que eu não vá atender uma situação que aconteceu lá na minha família, ou então alguém conhecido muito próximo, né, para evitar de não conseguir fazer um atendimento mais correto dentro da legislação, mas sim pensando no familiar, né, às vezes as pessoas não conseguem. Aí dos deveres, que é tudo dentro do estatuto, já está ali tudo, que já vem lá do ECA. Penso eu que mais ou menos é tudo a mesma coisa, só lá daí a gente iria lá no artigo 67, do vencimento, remuneração e vantagens, que aqui que daí teve a alteração também, considerando que agora eles trabalhariam 40 horas a partir do... 67. Isso, artigo 67. Desde do 67, 68 vai para o 72, sim. Daqui falta 4 artigos. Ele vai para o 72. 68 vai para 72. É que daí assim, nós não arrumamos e eu acho que o Luiz não arrumou também daí. Nós que fomos fazendo e de repente colocamos aqui os artigos e foi uma falha. Nossa, eu acho que o Luiz não olhou. Porque eu também tenho do 67. Eu vou para o 68 e vai para o 72. Vai para o 72. É uma falha de arrumar. Não é que foi suprimido alguma coisa. Porque eu comparei com a outra, tá... Então, ali dos vencimentos, remuneração e vantagens, né? Então, o artigo 67. O vencimento, então, seria a retribuição. 68, a remuneração de cada conselheiro, acrescido das vantagens pagas em caráter permanente e temporário. Então, no parágrafo 1º, no efetivo exercício de sua função, perceberá a título de remuneração o valor correspondente a R$ 2.500, que será reajustado anualmente conforme o índice aplicado ao servidor público municipal. Esse índice de reajuste já vinha ocorrendo, né, Márcio? Já vinha ocorrendo de mandato anterior, né? Tem do 67? 68 e daí vai para o 72. Para 20 horas, 1.000... Deixa eu olhar minha cola aqui. 1.500. 1.692. Não, porque isso aqui se ocorrendo nem 50% a mais para mais 20 horas. 1.700 para 2.500 para dar o dobro do tempo. Sim, daí assim, o parágrafo 2º diz que a remuneração deverá ser proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida,
dedicação exclusiva exigida e ao princípio constitucional da prioridade absoluta à criança ou adolescente, devendo ainda ser compatível com os vencimentos do servidor do município que exerça a função para a qual se exige a mesma escolaridade para o acesso ao cargo. Então, com o sobreaviso, vai dar o mesmo valor do nível médio também dos nossos servidores públicos. Esse 2.500 é com o sobreaviso? Não. Ah. O sobreaviso vai dar Eles vão entrar naquela lei do sobreaviso? Isso, lá aquela lei do sobreaviso daí. Que não vai ser feito uma especial para os conselheiros tutelares, vão entrar naquela mesma lei do sobreaviso que o município já tem, né? Mas segundo informações, nem estão pagando para o DMER. Glauci, e esses 2.500 é o que vai ser pago aqui na região também? Tem município que tem menos e tem município que vai pagar mais, né? Por exemplo, assim, em São Carlos, nós estávamos vendo esses dias, eles tinham um valor mais ou menos o que nem o nosso para 40 horas. Aí eles tiveram que fazer eleição suplementar, né? Ali no final do ano passado, e daí fizeram chamada e nada, não tinha candidato, daí eles dobraram o salário, daí veio o candidato, né? Daí agora eu sou bem franca em dizer para vocês, normalmente ele fica mais ou menos nessa mesma, mas eu não tenho, assim, a gente, como isso aqui também veio para todos os municípios, né, agora, então eu não saberia dizer, assim, como é que os municípios têm hoje esses valores. A gente vai ter reunião nos próximos dias, provavelmente de novo, daí a gente vai poder ver com eles como é que ficou, né? Porque tem município pequeno que exige escolaridade de ensino fundamental. Por exemplo, Tigrinho, Santa Terezinha do Progresso, que eles não têm como exigir nenhum médio, porque senão eles não têm candidatos. E também, se a gente exigir só o superior, a gente tem que também melhorar o salário, né? Então, por isso que a gente deixou, né? Mas assim, a gente teve esse cuidado de incluir o sobreaviso, né, pago, né, que eu acredito que a maioria vai preferir, claro, e também a questão das horas extras, né, também. Ali esse acrescido de vantagens, ele vai ser dizer, eu vou fazer, eu tenho ensino superior e pós, vai ser acrescido ou não? Cargos de salários. Nos cargos de Cargos salário. de salários, tem que ver o que diz lá. Mas quando aqui é tem carga- acrescido não, as mas vantagens se pecuniárias tiver, pagas né? em caráter permanente e temporário, É. né? Então, essa questão, porque daí tu vai lá trabalhar, agora se tu pegar 2.500, se tu vai pegar isso aqui e tu diminuir, não vai ter muitos, eu acho que não vai. O Márcio tem que a progressão é para servidor efetivo. Ela fala aqui na lei que não será considerado servidor público stricto sensu, por ser cargo eletivo, então Não vai ter. não cravo. Por mas isso que eu pedi aqui, ó, porque ali é da remuneração e vencimento do cargo, pago a cada mês ao membro do conselho tutelar, acrescido das vantagens pecuniárias pagas em caráter permanente ou Porque temporário. assim, ó, eles entram no mesmo regime, ao menos o que sempre foi colocado para nós, pelo do grupo de trabalho e também pelo Ministério Público, que é a situação de cargo eletivo. Então, assim, cargo eletivo, pergunto para vocês recebem? Não. É prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eles entram nesse mesmo sistema. Então, eles, né, eu até, onde que eu sei, não recebem, né? Eles recebem se, por exemplo, assim, ó, o município for pagar alguma coisa de vantagem para Vale todos. alimentação. Vale alimentação. Tem que criar uma lei. Paga para todos, 100 reais de alimentação, daí eles teriam, né? Não. Que é uma coisa municipal. Não, se carga letiva não tem, porque nós também não temos, não. É. Esses não vão ter nada. Então eles entram nessa função, que não é diferente de novo de ser estatutário. Só sobreaviso. E vocês vão conseguir, gente, com esse valor aí? 40 horas, Exclusivo? para esse valor não vai. 40 horas pela função. Coisa nada, né? Qual que é o valor do agente educativo hoje? O agente educativo, 2.800? ele Não, dá mais? o agente educativo é mais, mas porque eles são lá da educação. Porque o nosso, por exemplo, assim, o nosso nível médio, gente, nosso nível médio está na faixa de 2.800.
Que é com que eles vão Tem a ganhar questão como das faixas, né? O sobreaviso. problema é assim, Quando tinha 40 horas, eu tirava limpo, descontava todos os encargos, 2.800. Não, é 3 alguma coisa. Agora não me pede quebrada que eu não sei. Quem? A Jussara. Ah, mas é que daí ela É de acessa aplicativo. ela tem faculdade, né? não, Sim, tem os sim, adicionais. é que daí eles têm os adicionais, sim, né? Tem os adicionais, né? Porque daí quando é o servidor público, ele tem os adicionais, né? O base deles, porque eles também é a nível médio, né? É só que daí a educação não tem A base acho que é 2.800 ou 2.900. Eu sei porque eu me enquadrava nisso. Eu sei, eu perguntei também para os nossos colegas lá. Entra mais ou menos como entra esse nível, porque nós temos que observar também isso. E a gente conversou, Márcio, fala você, nós conversamos com o prefeito, com você. Sim, tudo questão do orçamento também, né, pessoal? Então tem, para ficar dentro do enquadramento, como é nível médio, como não tem uma exigência de graduação complementar ali, né? Então para ficar, só ia ficar desproporcional em relação às outras faixas que tem lá, né? Do pessoal que exige uma faculdade, alguma coisa a mais, né? Então ele já se enquadra um pouco a mais, fica 2.800, 2.900 a 3.000, depende do técnico e o auxiliar administrativo, por exemplo, né? Então ele ficaria um pouco abaixo por conta da exigência ser no ensino médio, não exigir uma graduação, mas então fica desproporcional com os níveis que tem dentro do próprio quadro de cargos, né? Cargos e salários. Porque hoje o município, se fosse colocar, em vez de ensino médio, colocar ensino superior, daí sim, nós ia ter que pagar bem pago e não ia achar daqui a um pouco profissionais para candidatos, né? Outra pergunta, tem demanda para isso? Tem os 5 lá, 40 horas? Porque tem muito atendimento. É muito burocrático lá, Jonas. É muito burocrático, muito preenchimento de coisas. Muito relatório e papelada. Eu te pergunto porque até agora, até nesse momento, era 20 horas. E era sempre a escala de 2, né? Que a gente sabia. Agora vai passar para mais do que dobrar. Justamente, mas é aquilo que eu coloquei antes. Entre nós ter eles 30 ou 40, então é melhor 40, porque daí eles estão lá o tempo todo. Assim, eles às vezes colocavam, porque eu não consegui fazer, e não pode mais ter o tempo, aquela escalação de escalonamento. Isso o promotor diz que não quer mais nem ouvir falar. Porque senão é aquela coisa, os 2 da manhã atendem e daí eles não passam pro caso pro detalhe. E quem tem que definir, sentar, fazer isso aqui é os 5 conselheiros, não é 2 decidir. Eles têm os 5. Já aconteceu várias vezes que iniciou um atendimento e passou do horário, daí passou pro outro. E, a gente tem que até, às vezes, na hora ali também ajudar, para que eles também entendam o que está acontecendo. O promotor não quer, precisa deixar eles administrar as prefeituras. Fala bem claro. Mas assim, hoje, olhando o nosso trabalho junto com eles, o de 20 horas está meio fora dessa questão de atendimento mesmo, que é complicado, sim, porque daí a pessoa que recebeu o caso, ou que foi lá fazer a visita, ele de tarde não está lá para, de repente, encaminhar para frente a situação. Aí o outro pega no disque, compreende? Fica difícil. Daí eles estão lá às 40 horas para poder encaminhar a questão. Não há o contato entre os... Exato. Entre os conselheiros. Eu só, a questão eu falo esse do valor, porque assim os outros, que nem se falaram, vocês pagaram mais ou menos, mas os outros têm esses acrescidos, tem faculdade, tem pós, eles podem ir, e esses aqui não. Então esse fica fixo, esse é bruto, daí desconta ainda. Os outros é 2.500, esse tem ensino superior, é mais 10%. E se tem uma pós, é mais que então ele tem acrescimento. E esses aqui não, o salário deles vai ser isso, eles não vão ter. Mesmo que eles fizeram uma faculdade, hoje eles fazem com vencimento, pelo momento que eles tiverem faculdade, eles vão sair? Na verdade, seria importante, até que a gente está incentivando, né, que busque o conhecimento. E na prática, prática vai... Como tem muito atendimento, não vai ter Mas tudo é assim. Mas tudo assim, baixa. Hoje com o nosso, os nossos atendimentos, nós eles têm que passar, eles na verdade eles atendem e eles orientam as famílias. Tem que ir para o psicólogo, eles encaminham. Tem que ir lá para o CRAS, eles encaminham. Então assim, eles têm que ter um conhecimento, mas é do estatuto, é da lei do estatuto.
Eles não necessariamente que tem E que dos ter, porque senão nós ia ter que estar trabalhando com nível superior, né? Então, a pergunta aí, é obrigatório ter os 5? Sim, é lei. Tem que ter 5. Na prática, possivelmente, esse salário vai ser sempre acrescido de sobreaviso, né? Sim. Possivelmente, né? Sim. Que um vai estar de sobreaviso. Sim. Vai correr, às vezes pode ser que vai atender 2 sobreaviso num mês, às vezes 1, depende como é que vai. Depende da escala. Porque se eles estão durante o dia sobreaviso. Mas se essa pessoa, se nós comparar com aquela lei que nós aprovamos lá do caso, ele tiver sobreaviso em casa, ele vai receber. Sim. Das 5h30 às 7h30. Se ele for acionado, ele passa a receber. Ele recebe ainda as horas. Vamos dizer, Ele passa a receber ainda é as 20 horas. reais a hora, né? Ele recebe um terço, então ele recebe 7 Hoje reais. ele só trabalha, não Ele recebe atende- sobreaviso, não recebe em hora, não recebe nada. Mas eu questionei porque lá no DML não está acontecendo isso ainda, pelo que eu estou sabendo. Do que... Na sua questão do sobreaviso. Falei que alguns funcionários já ficaram de sobreaviso e não receberam. Mas assim, ó, essa é nessa metodologia. Todos vão receber o sobreaviso, indiferente de atender ou não atender. Porém, aquele que atender vai ter A hora é. Só complementando os artigos, o Luiz vai tentar verificar, vai passar direto. Mas eles podem estar recebendo a gratificação. Ele vai verificar o que aconteceu também. Então ele Uma das não duas. seria obrigado a fazer. Uma das duas, eles não podem ter as duas. Ou a gratificação ou as horas extras, ou sobreaviso. Não pode ter as duas. Eles estão só recebendo a hora extra, assim vai. Hoje eles recebem folga. Hoje não recebe nada de adicional. Eles Ah, recebem sim. folga. eles estão falando lá do DDR Não, agora. Ah, desculpa. Só que é desproporcional. Achando que essa não Tem 900, tem 700, né? Por 20 horas. Aí vai passar a trabalhar. É que o Luiz explicou aquela questão de que não significa pela lei lá que se Tem que dobrar o valor? Se tu tem que dobrar o valor, Sim, mas É que eles se não cobra- receber o sobreaviso hoje. porque senão eles vão se dobrar o valor, daí daqui a um pouco eles vão estar recebendo que alguns a nível superior, Superior, certo? tem essa, por isso tem por causa do quadro interno, né? Tipo, Sim, o quadro de salários, de cargos de salários. porque Ia ultrapassar, ia ficar fora. Né? porque pensa que eles atendem uma Ia dar política. 3.400. Aí se ele continuasse não recebendo sobreaviso e hora extra, ele ia igual ganhar mais do que os 2.800 que vai ganhar. 2.500. 2.500 por sobreaviso dá 2.800, mais ou menos. Mas daí incorre nessa questão ali dessa que o Márcio estava explicando, né? E outra que eles atendem a política da criança e do adolescente, tá? Aí tu vai pegar, por exemplo, assim, nós, por exemplo, lá nós atendemos todos os cidadãos, todas as faixas etárias, né? E daí a gente vai olhar, tem alguns que, se bobear, daqui um pouco vão ganhar um pouquinho a mais do que o conselheiro tutelar, né? Nesse sentido, a gente avalia. Para justamente não ter essa discrepância em relação a outros servidores já, outros cargos né, que tem lá, por exemplo, o auxiliar administrativo, por exemplo, é um deles, que se fosse passar 3.400 ia passar o auxiliar administrativo, né? Então, e ainda não exigindo o ensino superior, né? Então foi analisado esse cenário. Como eles vão ter sobreaviso, digamos, certo, né? E mais do que eles possivelmente, que ele falou, vão aderir pelas horas, vão aderir de receber as horas, possivelmente vão fazer isso, né? Então eles vão ter esse complemento. Mas o auxiliar bateu, tá certo, concordo contigo, vai ter. Na hora que o auxiliar bateu 5,5, vai para casa. Eles têm a responsabilidade. Acho que tu tem aquela responsabilidade de você estar ali, de você não poder viajar, de você não poder fazer nada, né? É você tirar um direito de ir e vir muitas vezes da pessoa. E remunerar um pouco. Eu penso dessa forma. Nós que assim, podemos eu fazer também- o mesmo serviço, o Alfeu e eu. Mesmo serviço. Eu faço de dia o Alfeu à noite. Né? Eu não posso receber a mesma coisa que o Alfeu. Vou falar bem pela verdade. Primeiro que, claro, a legislação não permite, só vai às 6 horas, já é o primeiro ponto, né? Mas o segundo, o salário não pode ser comparado. Desculpa, mas essa é a minha forma de pensar. Sei lá, ela tem uma forma, né? Eu achei aqui, então, a exigir carteira nacional de habilitação para candidato conselheiro tutelar
tutelar restringe o amplo acesso ao cargo público mediante requisito de razoabilidade incompatível com a função a ser desempenhada. Essa foi a tese sustentada pelo Ministério Público de Santa Catarina para que um dispositivo de lei de Araranguá como exigência fosse declarado inconstitucional por unanimidade do órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas é que assim, nós nem citamos nada sobre CNH, então Não, só não tem pra nem... deixar, né, que isso veio para nós assim, né, nós só estamos adaptando conforme veio. Daí, seguindo ali no artigo 72, então, durante o exercício, o mandato de conselheiro tutelar, então, terá direito à cobertura previdenciária, tá? Como qualquer outro servidor. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, licença maternidade, paternidade, a gratificação natalina, que é o 13º, né? Afastamento para tratamento de saúde própria de seus descendentes. Então, da mesma forma que os outros servidores, né? A questão dos 15 dias, né? Depois vai para o INSS, regime geral, como nós todos temos, né? Ele só pulou a numeração, não falta artigo, tá, pessoal? Ele vai ajustar ainda, ele vai... É só para a questão da regime de urgência, hoje avançar, ele vai corrigir e vai mandar. Pessoal, eu vou pedir licencinha, porque eu preciso levar minha moça na aula do violão e já volto. Tá. O 73, então, as demais perdas relacionadas às indenizações e requisições seguirão as mesmas normativas estabelecidas aos servidores públicos municipais. O 74, então, aqui que ele fala da dedicação exclusiva. Então, a função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. A única coisa que, nesse parágrafo único, então, a dedicação exclusiva é que não impede a participação de conselheiro tutelar no Fundeb, no conselho do Fundeb, né? Os demais daí teria que ser exclusivo. Aí depois aqui fala das férias, que também eles vão ter que fazer se entenderem entre eles, como em qualquer secretaria a gente tem que fazer, em qualquer outro setor, né? Com exceção lá da educação, que quando é férias, daí fecha, os professores todos têm, né? Ali também tem que ter, eles vão ter que fazer um cronograma de férias, para sempre ficar 4, né? Um entra em férias e os outros 4 trabalham, né? Das licenças, então, aqui quando ele fala em licença, é aquelas que nós já comentamos antes, né? Maternidade, paternidade, falecimento de cônjuge, que casamento, então seria mais ou menos isso. Que houve alterações, não tantas, né? Mas temos que fazer elas para... Na verdade, a gente entendeu que eles, aumentando a carga de 40 horas, eles precisam ter direito, também tem os direitos, né? Que a gente achou importante, tanto do sobreaviso quanto das horas extras, né? E a gente sabe que hoje eles não recebem nada disso, então e a gente deixou essas duas opções para eles escolherem, para eles receberem ou eles então tirar em folgas. E os conselheiros que estavam presentes lá no momento que nós apresentamos a lei para eles assim colocaram que acharam interessante o que nós pontuamos para eles, né? Até porque hoje eles não têm essa questão do sobreaviso e de qualquer forma eles têm que ficar. Nós temos, eles têm passado para nós, eles têm pouquíssimos atendimentos fora do horário. É bem poucos que tem, né? Então, talvez com eles estando 40 horas diminui mais ainda, né? Esses atendimentos. Porque daí às vezes tu tá ali... E possivelmente vai proporcionar eles poder fazer um planejamento e fazer mais atividades, talvez preventivas, enfim, né? Foi o que os conselheiros que estavam então na reunião nos pontuaram, né? Uma pergunta interessante que surgiu aqui. Vocês nos colocaram que isso aqui valeria para os conselheiros do ano que vem. Sim. Só que essa lei entra em vigor na data de publicação.
Daí já vale para esse ano? Já vale 40 horas para esses? Daí eu não entendo muita coisa, né? Então tem que arrumar ali, não? Vai entrar para publicar, então. tem que colocar que vai valer. Mas se mudar a data, daí também não pode exigir no edital, vocês têm que colocar de acordo com a antiga lei. Isso aí. Então tem que ser estudado isso. Amanhã nós temos que Tá, porque assim, ó, e daí eu não sei, eu até acredito nessa questão ali. Em vigor vai ter que começar. Porque essa lei, né, essa lei aqui nós estaríamos nos utilizando para fazer o processo eleitoral para assumirem lá em 2024. Daria para colocar uma vigência parcial que se aplica à questão da eleição, a nova lei, e aos que permanece vigente a lei até o final do ano. É possível acrescentar nas disposições finais transitórias aqui. Disposições finais e transitórias, então ela acaba tal qual como a lei de licitações hoje, ela também, a lei 866 ainda está vigente, e a 14, se não me engano, também, ela concomitante as duas. Aqui daria para fazer essa adequação, para que em relação aos requisitos para participação no processo eleitoral seja aplicada a nova lei, e em relação aos conselheiros tutelares já exercendo o cargo, permaneça a lei antiga, especialmente em relação à carga horária, né? Eu não vi lá, Liamara, eu não vi lá no outro lado também aqui que eu... E os demais... Sendo membro do Conselho Tutelar, servidor ou empregado público municipal, o seu tempo de exercício de função será contado para todos os efeitos, exceto para a progressão por merecimento, o retorno do cargo, emprego ou função que exercia assim que fim do mandato. Então, o funcionário público pode ganhar licença nesse tempo? Assim, ó, eu quero ser hoje, eu posso... Sim, você pode ser candidato ao FEU, daí você concorre à eleição, você é eleito, você pode sentar com o prefeito, com a administração, e conversar com eles no sentido, inclusive, do teu salário, né? Se o teu salário hoje, por exemplo, é maior do que o do conselheiro tutelar, você pode pedir que tu quer optar pelo teu, tu tem esse direito de optar pelo teu vencimento e você pode exercer, daí, a função de conselheiro. A função de conselheiro. Sem perder o cargo sem perder o cargo efetivo. Bom, mesmo que queira receber menos e optar pela função de conselheiro também. Fica a critério, né? Lógico. Sim, fica a critério. Porque vai ser difícil, né? Resolução. Como? Não estão conhecendo a necessidade dos outros. Pode ser uma opção, né? Pode ser. Não fala, mas eu vou ver, nós temos que ver daí com o Luiz Fernando para ele estar colocando isso, ou Henrique, ou aqui. Sim, cabe aos vereadores analisarem, mas vai dar uma confusão. Nós temos que devolver para ele poder colocar. A questão dos parágrafos. Onde é que ele está? Tem que devolver. Porque daí nós temos que devolver para ele, adequar e mandar. Essa questão, assim, o Poder Executivo, assim, com toda a vênia, né? Quando manda uma lei aqui, o mínimo que tem que fazer é mandar uma ordem cronológica. É a segunda vez que acontece esse ano, né? Então chega aqui para os vereadores, né, acaba dando alguma confusão que tem que devolver. E isso, às vezes, quando passa, tem que passar por uma revisão. Tem que alguém sentar e olhar. Artigo por artigo tem que ter uma numeração, tem que seguir. É que assim, ó, todo esse processo, 18,50 nós nem decidimos um projeto de lei, de regime de urgência tem dois. Eu, como técnica, tenho essa compreensão, até por causa de coordenar todo o não tem nem condições de o cara mandar na sexta-feira, na segunda, projeto. Dois projetos de... Mas dessa parte ali, 30 páginas. Não tem essa compreensão. Como presidente da primeira comissão, né, legislação e organização final, né, eu já veto e eu vou vetar pela questão da falta dos parágrafos. Então não podem passar ali, né. Tem que ter uma questão constitucional. Na verdade, assim, a nossa parte é de assistir, né, o que participar das orientações, passar, criar, discutir com o conselho, aprovar, tudo. Mas a gente fala sempre da parte técnica, né? Então essa parte de leis, essa parte, infelizmente... É o que eu falo para a senhora. Aqui nós discutimos na primeira comissão se ele é constitucional ou não. Se ele segue o cronograma, né,
Constitucional, parágrafos, linhas, né? Passou aqui, meu voto pode ser contrário lá. Né? Mas aqui eu tenho que ser técnico. Nesse sentido. Vocês precisariam desse projeto votado até que data? Olha, nós temos que lançar dia 13, é o último prazo, 3 de abril é o último prazo. Porque senão eu não sei o que o Ministério Público vai fazer. 20, 27, dia 3. 20, 27 dia 1º. Não, dia 3 eu tenho que lançar o edital. Mas dia 1º é a segunda, dia 3 é quarta. A FECAM até amanhã vai fazer. Não, dia 3 é segunda-feira. Segunda-feira. Acho que Hoje mais abrindo muitas discussões. Não vão, eles vão ter que alterar, isso não existe. Eles mandar em 15 dias uma nomeação, tanta lei mudar ali. Não, Própria essa do Conselho Tutelar, a gente assim, ó, realmente não tinha como nós, quando nós participamos então, porque quando veio para nós, foi dia 1º, nós também tínhamos que ler lá nós, né, e discutir entre nós. Daí tem que chamar o Conselho, antes de, como é que eu vou fazer uma reunião com o Conselho dos Direitos, cabe a minha pessoa de explicar para eles sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e normas gerais de sua aplicação e da outras providências. Também tem regime de urgência também, acho que são 14, 15 páginas também. De qual é essa? Do direito, se dispõe a política dos direitos da criança e do adolescente e normas gerais de sua aplicação. A alteração maior ali é a composição do Conselho de Direitos. Mas assim, ó, se essa não for, dê uma prioridade para essa aqui. Essa ali não é tão prioritária assim. Eles mandaram as duas regime de urgência. Porque além do Conselho, a do Conselho Tutelar. Volta sexta, dá tempo. Sim, Dá dia 20, dia 27. Tem que ver se, quem sabe, numa dessas não faz as duas numa única. Porque assim, ó, gente, a lei do Conselho de Direitos, essa não necessariamente tem que ser aprovada assim, então Execução extraordinária para essa. Duas vezes, acho que Só isso que a gente queria deixar claro, né? Que isso veio também com um regime curto de prazo, né? A gente tentou fazer o mais rápido possível, passou pelo conselho para vir até para cá, para daí agora a gente poder discutir com vocês, né? Então, assim, até amanhã a FECAM, né, juntamente com o Ministério Público, vão estar fazendo uma nova live às 14 horas, justamente porque deve ter bastante questionamentos, enfim, quanto aos prazos também. E aí a gente vai aguardar também para maiores esclarecimentos amanhã, ou se vai ser prorrogado ou não, também não sabemos, né? Eu acredito que não, porque o Estado não vai poder mudar uma data que vem a nível federal. E é que nem a eleição que os senhores participaram, ela também é uma data que vem a nível federal. Todo mundo tem o prazo legislativo até tal dia, por lei, tem que estar com a sua candidatura lá, daí, né? Mas só que as normas já estão definidas bem antes, né? Agora vieram com as normas agora, daí para em 30 dias tu legalizar para lançar, não é bem assim. Quando é uma eleição, um ano anterior já tem as normas definidas, ó, tu pode isso. Agora vem mês de março para aprovar no mês de março. Essa é a questão, então. Também veio em março para ser aprovado em março. Não, essa aqui veio agora. Mas em 2019 não foi diferente, é assim, infelizmente. Tá, pessoal, o que vocês nos dizem, então? A gente vai, a princípio, vai devolver esse projeto aqui para ter que observar, né? Não tem como nós colocar em aprovação um projeto que está com essas faltas e tem essa questão ali da data, Eles comprometem vocês também, né? Sim, sim. O que a gente aprova e como é que vocês vão fazer com os que estão agora, né? Então, aí quando vier, a gente vai quando vier corrigido, a gente olha faz uma extraordinária ou faz uma votação numa noite. Faz uma reunião de estudo interno dos vereadores, depois, se for necessário, a gente faz duas votações na mesma noite, né? Então, uma extraordinária para a gente ficar sempre no prazo para vocês também, né? Porque assim, ó, infelizmente é o que nos foi colocado dessa forma, que até o dia 13, daí assim, ó, não sei o que vai acontecer se a gente não lançar o edital, né? Então, provavelmente... Mas ainda tem prazo, tá? Só que também tem que ter nossa sim. Aqui, né? Não, eu não estou dizendo que vocês não estão, né, agindo de forma
correta e coerente. Sempre no prazo que vocês precisam também. Tá bom, a gente agradece aí a participação de vocês, mas a gente precisa começar lá. Que já está.